Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, os que nos acompanham pelo Facebook, através das mídias. Em primeiro lugar, quero agradecer meu líder, vereador Ed Carlos, a cedência de seu espaço. E dizer, vereador Rafael, dizer, vereador Paulo, que, embora eu entenda que assuntos como esse da Festa da Uva, como os relativos à saúde, que hoje são abordados no Jornal Pioneiro, aliás, é capa do Jornal Pioneiro de hoje, mas eu acho que amanhã à tarde, 14h30, nós vamos viver um momento de definição na cidade. Eu acho que é um momento que vai impactar, a partir da posição que eventualmente o senhor prefeito tomar, impactar a cidade no futuro. Vai proporcionar repercussões positivas ou negativas do ponto de vista da vida das pessoas, e eu digo da maioria das pessoas em Caxias do Sul, e especialmente aquelas que dependem do transporte coletivo de Caxias do Sul. A moção que fiz, assinada por mais 12 colegas vereadores, que fiz noticiar ontem e hoje repercute nos jornais e nos noticiosos da cidade, ela apresenta algumas propostas que, indo de acordo com a orientação da senhora juíza da 2ª Vara de Fazenda Pública de Caxias do Sul, propõe, né, a partir da audiência de conciliação, essas medidas, elas propiciam, sem dúvida nenhuma, nós sairmos de um impasse, vereadora Paula, um impasse que se estabeleceu a partir de uma posição adotada lá na campanha eleitoral, sem a mínima viabilidade, sem nenhum fundamento, a vida está provando isso, especialmente quando se dizia que o grande problema do transporte coletivo de Caxias do Sul era realizar uma lava-jato na concessionária, né? E que a, então, gestão, liderada pelo prefeito Alceu Barbosa Velho, havia construído o corredor da Visate, né? O corredor da Visate. Então, nesse sentido, eu entendo, vereadora Paula, de que amanhã, efetivamente, nessa reunião de conciliação, nós temos ali o que no... Estou ultimamente gostando de usar essas coisas históricas, vereador Paula. Eu acho que o prefeito de Caxias vai atravessar ou não o seu Rubicão, né? Quando Júlio César atravessou o Rubicão e construiu o Império Romano, né? É uma passagem histórica, né? Eu acho que o atual prefeito vai ou não atravessar o seu Rubicão. Eu acho que a tendência dele, anunciada, é ficar para cá. E aí, lamentavelmente, acho que vai perder a guerra. Mas o prefeito perdendo a guerra, quem perde é a cidade. Quem perde é a cidade porque logo ali adiante, né, logo ali adiante, e aqui são sábias as palavras do vice-prefeito Ricardo Fabres, o Manha Bosco vai parecer fichinha, né? É isso que ele diz, né? O Manha Bosco vai parecer fichinha. Porque nós estamos mexendo com um contrato em vigor, né? Onde se respeita os contratos, né? Aliás, essa questão de respeitar os contratos foram motivos já, inclusive, argumentados lá em 64, né? Estava querendo se romper os contratos, né? Os americanos diziam que o Brasil estava querendo romper os contratos, né? E por isso botaram a marinha de guerra ali na costa brasileira, ali, pronta para invadir o Brasil, né? Porque estava se rompendo os contratos. Lá em Natal, né? Lá em Natal. Então, nesse sentido, eu quero esclarecer, especialmente as que nos assistem, nos dão
essa honra de acompanharem as sessões da Câmara, as propostas que colocamos. Vamos esmiuçar aqui as propostas que colocamos. A renovação da isenção de tributos municipais e a taxa de gerenciamento, hoje em vigor e não constantes no estudo atual, que representam aí uma redução, em média, de 3% no preço da tarifa. Essa isenção de tributos, ela não deixa de ser um subsídio disfarçado. Porque quando lá da discussão do contrato, há 20 anos atrás, nós não tínhamos essa cobrança dessa tarifa de ISS, né? Que era destinada a um fundo especial para ser utilizado pela Prefeitura no transporte coletivo. Então, na realidade, nós estamos abrindo mão de um valor que está sendo cobrado e que isso nos possibilita, diferentemente de outras cidades, vereador Tomé, por exemplo, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, aonde a passagem hoje está em média em 4,30, 4,50, né? Por conta de que as prefeituras investem pesadamente em subsídio às empresas. Tanto que a tarifa em São Paulo estaria acima de R$ 6,00. Acima de R$ 6,00, né? Porto Alegre, por exemplo, o investimento maior lá se dá em cima da Carris, né? A Carris praticamente assumindo os trechos que não são lucrativos, né? Então, a empresa, por exemplo, a empresa Visat em Caxias do Sul divulgou recentemente um estudo onde ela coloca que em torno de 20% dos trechos são superavitários. Os restantes dos trechos que a empresa atende o serviço não se pagam. Então, na realidade, ali existe o que a gente chama de subsídio cruzado, né? Tu tira de um lado para cobrir o outro, né? Então, tu tem uma linha que é deficitária, então a linha que a gente sempre chamava, né, São Ciro Kaiser, né, São Ciro Kaiser, que é basicamente hoje a linha de integração entre as duas estações de transbordo, que é a que tem um grande movimento e subsidia as demais. Em Porto Alegre, a Carris cumpre esse papel, pega essencialmente as linhas deficitárias. E o filé mignon, aquilo que dá lucro, estão com as 6 empresas que fazem o transporte lá. E tem um caixa único, que é dividido entre eles, na linha que Vossa Senhoria colocou, vereadora Paula, que não adianta você ter 2, 3, 4 empresas, porque tu vai ter que juntar tudo e dividir. Tá? Tu não vai ter 2 empresas disputando a mesma linha, né? Disputando quem pega o passageiro, quem não pega o passageiro, né? Isso é o óbvio, né? Então, essa história do monopólio, que é para inglês ver, né? Porque sempre se usa em tudo que é campanha, vamos romper com o monopólio do transporte coletivo em Caxias do Sul. Quando o PEP fez a licitação, lá 20 anos atrás, podiam ter se instalado 2, 3 empresas em Caxias, não tinha problema nenhum. A licitação permitia. Permitia, inclusive, o consórcio de empresas. Permitia, inclusive, o consórcio de empresas para possibilitar que pequenas empresas se consorciassem e disputassem, por exemplo, com a Visat, né? Só se apresentou a Visat naquele momento, né? Então, agora, logo ali adiante, em 2020, também vão poder se apresentar mais que uma empresa, podem se consorciar, se esse for os termos da licitação. Mas eu concordo também com Vossa Senhoria, vereadora Paula, que se a gente estabelecer o conceito de bacias, aqui uma empresa, lá outra empresa, lá outra empresa, obrigatoriamente vai acontecer o que está acontecendo em Porto Alegre. Vai acontecer em Porto Alegre, né? Aumenta o custo, né, na medida em que aumenta as taxas de manutenção, né? E nesse sentido, eu acho que a administração terá que ser muito inteligente do ponto de vista de como montar essa licitação. Seguindo a declaração de líder, senhor presidente. Declaração de líder da bancada do PSB. Declaração de líder da bancada do PSB, segue com a palavra o vereador Eloy Frisso. Pois não, vereadora Paula.
Bem, vereador Eloy, acrescentando nesse aspecto, né, eu tive a oportunidade de, para várias pessoas, falar a respeito disso, para clarear essa questão do monopólio, porque virou uma fala, aquela coisa que se fala muitas vezes e vira verdade. Inclusive na questão de que, de 77 linhas, somente 22 se sustentam, as outras pagam essas 22. Então, as pessoas que têm um pouquinho de entendimento nesse aspecto de equilíbrio econômico-financeiro se surpreendem. Então, por isso que ontem eu abordei esse aspecto de a gente ocupar esse espaço para fazer esses esclarecimentos. E nessa linha, eu quero esclarecer, porque saiu no Jornal Pioneiro, como se eu tivesse dito que o contrato pode ou não ser renovado por mais 10 anos. Não, eu comentei que ele é renovado por mais 10 anos, né? Já foi renovado. E que podem sofrer ajustes, que é o que nós estamos propondo. Só a título de esclarecimento. Obrigatoriamente até 20 anos, né, mas renovado 10, né? 10 anos. É isso que é bom ficar esclarecido. Exatamente. Obrigada, vereador. O segundo item que a gente propõe, que é a flexibilização da obrigatoriedade do uso de operadores em horários e linhas que têm alto grau de pagamento via cartão e IPK, índice de passageiros por quilômetro, né? Muito baixo, sem a necessidade de demissões, pode-se exigir que permaneçam, né? Se garanta os atuais cobradores permanecerem, né? Esse também é um item que impacta bastante na tarifa, né? A questão dos cobradores impacta em 12% na tarifa. Vejo que é muito mais do que o ISS. Então, principalmente nas linhas, vereadora Denise, e eu fiz essa observação com vassouria ontem, quando propunha a assinatura da moção, tu tem ônibus que tem índice de 1 passageiro por quilômetro rodado, 1, que são as linhas deficitárias. Então, não se justifica, no atual momento tecnológico, que tu tem 2 catracas, uma para aquele sujeito que usa o cartão e passa rápido, e aquele que não tem o cartão, que não providencia o cartão, então paga diretamente ao motorista. Isso em qualquer lugar do mundo é assim. Lá em 1976, quando estive em Buenos Aires, vereador Paulo, faz muito tempo, assisti uma maravilhosa partida lá do Boca contra o River, no estádio da Bombonera. Lá, os ônibus, aqueles ainda que tinha cara chata na frente, lá se pagava para o motorista. Em Buenos Aires, em 1976. No Rio de Janeiro, em Curitiba, também não existe um operador de sistema, que agora é o nome moderno para cobrador, né? Várias cidades do mundo não existe cobrador. Eu entendo a luta do então vereador Assis Melo, do ponto de vista de preservar empregos, e ajusta a luta dele. Mas então preserve-se os que estão ali, mas se possibilite, porque quem acaba pagando essa conta é a população. Não é o vereador que paga a conta. Então, acho que flexibilizando pelo menos as linhas, essas que o índice de passageiro por quilômetro é bem baixo, com tranquilidade a gente vai poder colocar isso como um subsídio indireto na própria tarifa. Então, eu sei que a proposta é polêmica, Se estivesse aqui o vereador Assis Melo, tenho certeza que não gostaria dessa proposta, por conta do seu compromisso, né? Mas eu acho que a gente tem que ter coragem de colocar essas questões. A flexibilização da renovação da frota nos índices exigidos pela lei de diretrizes. Hoje nós exigimos 5 anos na renovação da frota. Se nós olharmos as matérias de ontem, nos jornais da capital, foi aprovado em Porto Alegre 12 anos. 12 anos. Aqui, se a gente botar 6 anos, já dá uma margem excelente do ponto de vista de redução da tarifa, no ponto de vista de atender, vereadora Adiló, aquilo que você teria atendido seguidamente aqui, que nós podemos manter a atual tarifa e, quem sabe, até baixar a atual tarifa. Então, nós somos responsáveis, aqueles que estão cobrando, que estão nos assistindo pela TV Câmara, aqueles que escrevem carta ao leitor, né, que acusam a Câmara de não ter propostas, nós temos propostas e temos insistido permanentemente há mais de ano aqui. Há mais de ano dizendo,
tem formas de resolver e baixar o preço da tarifa. O prefeito que escute, que não faça ouvidos moucos. O prefeito que escute, vá lá, converse com a juíza, converse com a empresa. Ele não recebeu a empresa de transporte coletivo de Caxias em 1 ano e meio para uma audiência. Permite uma parte. Isso é uma irresponsabilidade. O secretário lá, Cristiano, vai lá na empresa. O secretário Cristiano é o secretário Cristiano. O prefeito é ele. O prefeito tem que assumir essa sua responsabilidade. Eu lamento aqui a ausência, né? A gente estava acostumado na legislatura passada, né, que o líder do governo e o vice-líder estavam presentes, né? Agora, pode focar aí, TV Câmara, as 2 cadeiras vazias. Nenhum dos 4, né? Opa! A situação está em reunião. A situação está em reunião, pois não, vereador Adilá? Rapidamente, obrigado pela parte, vereador Eloy. Eu quero dizer que assinei junto com Vossa Excelência essa moção, mas eu gostaria que a retirada dos tributos fosse o último recurso, porque tem muito espaço para negociar, revisão de gratuidade, o tempo médio da frota, que Vossa Excelência muito bem referiu, e eu gostaria que na próxima licitação fosse incluído, sempre que houver necessidade de novos itinerários, novas linhas, alteração de itinerário, passasse pelo Conselho. Não fosse uma deliberação exclusiva do secretário, porque ao longo dos anos se criou muitas rotas e linhas extremamente deficitárias que depois o Conselho não tem o que fazer, é matemática pura ao calcular a passagem do ônibus. Então, eu deixo também essa observação. Mas volto a frisar, e Vossa Excelência abordou muito bem, tem espaço para baixar a passagem, basta que o Executivo assim entenda e parar de brigar com a empresa, que não é a solução, nós vamos pagar essa conta amanhã ou depois. Isso que é lamentável. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Adiló. E a última que eu levantei aqui, e não quis entrar numa questão que é o dia do passe livre, né? Eu acho que o dia do passe livre, nós vamos ter que ter a maturidade logo ali adiante, de estabelecer algumas datas especiais para uso do passe livre. 1º de maio, quem sabe Dia das Mães, que é um dia que o comércio se movimenta, né? Eleição dos conselhos de saúde, conselho tutelar, né? A gente estabelecer algumas datas em que a população possa efetivamente utilizar e que não seja uma briga de gangues como está acontecendo hoje, né? Lamentavelmente, nesses dias do passe livre, onde o pessoal tem medo de pegar o ônibus, tem receio de pegar o ônibus, tem receio. Então, acho que essa questão do dia do passe livre, eu acho que o município tem que apresentar uma proposta para alterar lá a lei de diretrizes e estabelecendo, quem sabe, algumas datas específicas para o dia do passe livre. E a última, que é um pouco polêmica, que é a questão das gratuidades, que Vossa Excelência já abordou, vereador Adiló. E eu me fixaria só na questão dos 60 ou 65 anos. E não estou propondo a retirada, estou propondo única e exclusivamente, já coloquei isso para a Associação dos Aposentados, tá? Porque a Associação dos Aposentados são os que mais lutam pela manutenção desse direito, que é uma conquista, efetivamente é uma conquista, mas que tem um critério de renda. Tem um critério de renda, é um absurdo, né? Eu que ganho acima de 3 salários mínimos e já tenho 62 anos, eu ir lá na Visat ou na Secretaria de Transporte fazer uma carteirinha para mim andar de graça nos ônibus. Eu poderia usar esse benefício para mim. Eventualmente tenho andado de ônibus, tenho carro próprio, obviamente, mas eventualmente ando de ônibus também para saber como é que está funcionando. Eu acho que isso é uma tarefa de cada vereador, mesmo que tenha condição própria, eventualmente ver como é que o serviço está sendo prestado, e a gente tem feito isso seguidamente, né, até para ter uma ideia de vir aqui e não falar do que não se conhece. Então, nesse sentido, eu acho que existe margem, e a única coisa que eu não gostaria de ver é esse discurso que joga a responsabilidade para cima de outros, concluindo, senhor presidente, que o Conselho Municipal de Transportes aprovou e indicou ao senhor prefeito. O Conselho Municipal de
a maioria são secretários municipais e que seguem a orientação do Executivo. E é consultivo, ele não é deliberativo. Quando ele é deliberativo, que nem o Conselho Municipal da Saúde, não aprova a proposta do prefeito, como aconteceu com o Conselho atual. E por isso essa disputa toda nas indicações para o Conselho Municipal de Saúde, porque ele tem caráter deliberativo. O Conselho Municipal de Transporte é para inglês ver, é para oficializar a proposta do Executivo. E a outra coisa, e última, não coloque, pelo amor de Deus, não acabe com a nossa Procuradoria-Geral do município, né? Porque a responsabilização da Procuradoria já está demais, né? Assumindo questões que não são pertinentes a ela, né? A defesa do prefeito e responsabilização de coisas que a Procuradoria, eu sei que um grande número de procuradores tem opinião diferente do que o senhor prefeito manifesta. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.